Oi, gente, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar esse vídeo agradecendo a você que já está aqui inscrito no nosso canal, meu e seu canal, porque você também pode participar. Você que sempre deixa os likes, você que já ativou as notificações para ser avisado quando tiver um vídeo novo, e você que sempre compartilha esse vídeo com outras pessoas da sua relação, das suas redes sociais. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Deus te abençoe por isso. E você que está aqui e ainda não é inscrito no canal, nos ajude, seja um discípulo do Espírito Santo. Ative as notificações para que você possa ser lembrado quando tiver um vídeo novo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Nos ajude a alcançar o maior número de almas possível. Sempre trazendo assuntos que vai apelar para o seu bom senso, para a sua fé, para a sua relação com Cristo. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. E eu quero mandar um abraço especial para o Pará, em especial lá no município de Vigia, né? E o nosso amigo pastor Ademir Farias. O pastor Ademir Farias, ele gravou um vídeo fazendo uma pergunta, a qual eu vou tentar responder aqui. Eu vou pedir a direção de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para poder responder de uma forma sensata, da melhor forma possível, dentro da orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom então? Então, fica conosco até o final desse vídeo, porque Deus, através deste vídeo, deste conteúdo que nós estamos produzindo, Ele vai abençoar a sua vida. Você crê? Então fique até o final, porque eu tenho uma profecia para você. Tá bom? Vamos então à questão do nosso amigo pastor Ademir Farias, que fala com a gente lá de Vigia. Um abraço todo especial. A paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Cristo possa invadir os corações do povo de Vigia, do povo do Pará. Vamos então à pergunta do pastor. Ademir Lacerda, aqui é o pastor Ademir Júnior, aqui da cidade de Vigia de Nazaré, estado do Pará, da Igreja Jesus Cristo, Casa do Oleiro. Queria fazer uma pergunta para o Senhor, se existe a possibilidade com esse novo governo das igrejas vierem a ser fechadas. Me responda aí em nome de Jesus. Pois bem, como é que eu vou responder a você, meu irmão? Como é que eu faço para responder você? Veja só, primeiro eu quero citar uma palavra, uma passagem da Bíblia, que está escrito em Oséias, que diz assim, deixa eu ver se eu encontro aqui, no livro de Oséias, deixa eu ver aqui, meu pai, no livro de Oséias, achei. Oséias faz parte dos profetas menores, né? Capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 4 de Oséias, deixe-me ver se é isso mesmo, deixe-me ver, aqui ó, no capítulo 4, versículo 6 de Oséias, diz assim ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, E isso aqui é uma mensagem dirigida para os sacerdotes. Veja bem, isso aqui foi uma mensagem
dirigida de Deus, o profeta levou para os sacerdotes. Ele diz assim: olha, o meu povo foi destruído, em outras versões diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então veja que Deus, ele não está falando isso aqui para qualquer pessoa, ele está falando isso aqui para aquelas pessoas que deveriam fazer parte do povo de Deus, em especial sacerdotes, pessoas que tinham a obrigação de levar conhecimento para as pessoas. E ele está dizendo aqui, Deus está falando aqui que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Isso vale tanto para o conhecimento em relação às coisas de Deus, como vale também para, como é que eu posso dizer, como vale também para o conhecimento das coisas deste mundo, porque como é que você pode se defender de algo se você não conhece aquilo, se você não tem o mínimo de conhecimento, ainda que seja básico, daquilo que quer te atingir? Como é que você vai se defender? Você não vai conseguir, você não vai saber como se defender, você vai tentar e talvez até consiga, mas vai ser ineficaz as suas reações, porque você não conhece de onde está vindo a oposição contra você, a perseguição, a tribulação, seja lá o que for, né? Então é preciso a gente conhecer. E você sabe quantas vezes a palavra entendimento e conhecimento está nas Escrituras Sagradas? Gente, é muita coisa, é muita coisa. Dezenas e dezenas de vezes essas palavras, duas, entendimento e conhecimento, ela está descrita na Bíblia. Então, quando você não tem entendimento sobre as coisas, pode ser as coisas de Deus ou as coisas desse mundo, a política, por exemplo, os costumes da sociedade, as tradições, o comportamento social atual, né? Se você não tem um mínimo de conhecimento básico, você vai sofrer, porque de repente você vai falar coisas que você não sabe do que você está falando. E quando você for perguntado por que isso ou por que aquilo, você não vai saber explicar. Porque você simplesmente está repetindo algo que você ouviu, algo que te falaram, mas que você não procurou conhecer, né? Então veja como o conhecimento, em termos gerais, ele é importante para a vida de qualquer pessoa, em especial para a vida de nós que somos seguidores de Jesus. É muito importante isso. Eu preciso conhecer as coisas seculares, não para que eu possa participar delas, mas para que eu possa defender a minha fé delas, para que eu não seja enganado, para que eu não seja iludido, para que, enfim, eu possa proteger a minha fé. Preciso conhecer as coisas de Deus para que delas eu alimente a minha fé, para que eu possa ter, determinação, para que eu possa ter ânimo de lutar pelas coisas de Deus, para alimentar a minha vida espiritual e estreitar o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Então, conhecimento é importante, conhecer é importante. Quantas vezes e quantos cristãos ainda até hoje dizem essa frase aqui, está escrito na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. As pessoas até falam, está escrito lá na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Deus disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. E não está escrito isso na Bíblia. Quantas vezes você já ouviu dizerem assim, esse dito popular, que a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo é a voz de Deus? Que povo? Que povo é esse? Né? Em que esse povo crê? O que é que esse povo faz? Como que esse povo se comporta? Porque para a voz desse povo ser a voz de Deus, precisaria esse povo estar estritamente dentro
dos conselhos, do conceito, da orientação, no caminho. Aquele caminho que o Senhor Jesus diz que poucos são os que acertam com ele, que é o caminho estreito. Né? Esse povo precisa estar renunciando a si mesmo. Como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que deixar casa, pai, mãe, tal, ganhará o cêntuplo no futuro, no tempo vindouro. Né? Então, que povo é esse para você dizer a voz do povo e a voz de Deus? Então, a gente precisa saber, né? A gente precisa conhecer, ter entendimento de coisas, conhecimento, para sabermos, inclusive, usar um dom que Deus nos concede, que é o dom de discernimento. Você precisa saber discernir uma coisa de outra coisa, entre as coisas. Você precisa saber as distinções entre coisas e coisas. E para você conseguir fazer essa distinção, você precisa ter conhecimento, o mínimo necessário, o básico ainda que seja. Você precisa ter, nós precisamos ter. E por mais que você seja uma pessoa que diga, pastor, mas eu não estudei, mas isso não faz de você uma pessoa desprovida de conhecimento. A única coisa que vai fazer você ser uma pessoa desprovida de conhecimento é você não procurar conhecer, saber, identificar, né? Entender as coisas. Todas as coisas. Tanto as coisas de Deus, para que você possa buscá-la, como as coisas do mundo, para que você possa saber como combatê-las. Ou como se desvencilhar, como se afastar, como fugir dela, como Jó ele fazia, né? Como Jó fazia, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como é que você pode se desviar do mal se na maioria das vezes o mal sempre vem vestido de coisas boas, parecida com coisas boas? Ou a mentira, por exemplo. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre a mentira. Você pode procurar aí que você vai encontrar. A mentira, toda mentira, ela sempre traz nas suas bases um pouco de verdade. Né? Toda mentira, você pode observar que toda mentira, ela sempre traz nas suas bases um pouco de verdade. Tem até aqueles que dizem que são meias verdades, mas meias verdades é sempre mentira. O próprio diabo usou a palavra de Deus para tentar iludir Jesus. Olha só, se ele foi capaz de tentar iludir Jesus, imagina eu e você. Né? Satanás chegou para Eva e mentiu para Eva. Ele usou uma verdade para mentir para Eva. Olha só que coisa. Quando Eva falou, não, eu não posso comer desse fruto, porque Deus falou que no dia que desse fruto eu comer, eu vou morrer. Nós morreremos. E aí Satanás falou, Deus sabe que vocês não vão morrer. Olha só, tá vendo só? Satanás falou alguma mentira? Não, mas aquela verdade básica que ele usou foi para poder construir uma mentira, seduzir Eva e fazer com que ela comesse daquele fruto. E ela comeu do fruto. E depois levou para o seu marido. E olha o resultado de tudo isso. Então nós que somos de Deus, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, nós precisamos ter um mínimo necessário de conhecimento, ainda que seja o básico. E sobre tudo, sobre todas as coisas. Nós não temos que ficar isolado do mundo. Nós não podemos nos misturar com o mundo. Temos que estar separados do mundo, ainda que vivendo nele. E isso é santificação. Separado, ainda que esteja ali no meio, mas separado. Como a água e o óleo não se misturam. Embora esteja ali no mesmo recipiente, um copo, você coloca a água, você coloca o óleo e não há mistura. Estão no mesmo recipiente, estão no mesmo ambiente, mas não há uma mistura. Né? E um não desrespeita o outro. Né? Então é assim que nós temos que ser. É assim que nós
precisamos viver. Você concorda comigo? Concorda comigo? Então, para responder essa sua pergunta, meu irmão, meu amigo, pastor Ademir, eu tenho que dizer para você duas coisas. Primeiro eu tenho 2 livros aqui, na verdade eu tenho vários, mas 2 livros aqui que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é um vade-mecum. O que é um vade-mecum, pastor? Vade-mecum é um livro de estudo, deixa eu ver se eu consigo explicar para você. É um livro de estudo onde você encontra aqui o nosso ordenamento jurídico. Normalmente quem tem esse livro são estudantes de direito, advogados, etc. Né? Professores, né? Porque em vez de você estar levando vários livros com vários códigos, você tem todos os códigos, ou quase todos os códigos, aqui. Por exemplo, aqui você vai ter o Código Penal, o Código deixa eu pegar aqui, ó. Você vai ter súmulas do STF, do STJ, legislação complementar, CLT, trabalhista, os Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, né? Então aqui você tem o nosso ordenamento jurídico, tá? O nosso ordenamento jurídico, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Direito Trabalhista, Direito Empresarial, Direito Administrativo, tudo que, quase tudo, né? Porque tem algumas coisas que não estão aqui, mas de 6 em 6 meses é lançado por causa das atualizações. Então aqui dentro desse livro, olha a grossura dele, tá vendo? Dentro desse livro, além de todos os códigos, leis, súmulas, legislação complementar, legislação complementar, tem o mais importante de todos, que é chamado de Constituição Federal. Essa Constituição, ela é datada do ano de 1988. Portanto, no dia de hoje, nós temos 34 anos da nossa Constituição. E a nossa Constituição, eu digo para você que eu preciso, e você também, nós precisamos. Você não é obrigado, mas precisa, eu preciso. Eu entendo, eu reconheço que eu preciso acreditar nisso aqui. Eu preciso acreditar nisso aqui. Que é isso aqui que norteia, né, o Brasil, digamos assim, principalmente no que diz respeito à Constituição Federal. É isso que então eu preciso acreditar nisso aqui, porque eu sou brasileiro. Então, com todas as falhas, com todos os defeitos que existem, que os defeitos e as falhas elas partem do ser humano, né, com tudo isso, eu preciso acreditar nisso aqui. E o segundo livro que eu quero mostrar para você, meu irmão, é esse aqui, ó. Esse aqui, que é a Bíblia Sagrada, né, as Escrituras Sagradas, bem surrada, né, porque é bem usada, né? Nesse aqui eu não posso acreditar, apenas eu preciso crer. E há uma diferença muito grande entre crer e acreditar. Crer é quando você se entrega. Crer, você acredita tanto que você se entrega. Então eu creio nisto aqui, que reconheço, entendo e confio como palavra de Deus, como a palavra do Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, enfim, é a palavra que norteia a minha vida e que me faz e que me leva, essa palavra me leva a acreditar nisto aqui. Isso eu estou procurando usar o bom senso, eu não estou usando aqui a minha compreensão, a minha identidade política, ideológica, nada disso. Tudo isso aqui eu estou pegando tudo isso, colocando num pacote e jogando de lado.
porque eu preciso nortear a minha vida por isto aqui, por este livro aqui, que é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus. Nisto aqui eu creio. Nisto aqui eu acredito. Nisto aqui eu creio. Compreende? Percebeu até aí? Então vamos lá. Então, a sua pergunta é se nesse novo governo existe a possibilidade das igrejas serem fechadas. Nesse caso, eu preciso saber o que é que diz aqui, em relação a nós que somos cristãos, ou qualquer outra religião. O que é que isso aqui fala? Isso aqui é a lei originária, é a principal, está no topo. Todas as outras leis que estão aqui, ela precisa estar em consonância com esta. Se qualquer outra lei que estiver aqui não estiver harmonicamente ligada a essa aqui, ela não tem valor. Então você não vai encontrar leis aqui que esteja sem sintonia com essa aqui. Você não vai encontrar aqui, né? Que fira o que diz essa aqui. Então nenhuma lei ela pode estar, como é que eu posso dizer? Ela pode estar se colocando sobre essa, não pode, e nem tampouco se está sem sintonia com essa, porque aí ela se torna um termo que no mundo jurídico se usa, ela, e todo mundo já aprendeu a falar, ela seria inconstitucional. E se ela for inconstitucional, ela nunca vai virar uma lei, não pode virar uma lei e não tem valor nenhum. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender, e isso todo mundo deve compreender, independente se ela é estudante de direito, se ela é advogado, se ela é bacharel, independente de qualquer coisa, é isso. Primeira coisa que nós precisamos conhecer, conhecimento, lembra? O meu povo sofre, está sendo destruído por falta de conhecimento. Primeiro, em relação ao que está acontecendo no Brasil, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é isso. Uma vez dito isso, o que diz lá? O que diz na Constituição? Então vamos lá. Eu separei aqui e vamos então ler o que diz a Constituição. Vamos lá. Vamos abrir aqui na Constituição Federal. Título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º. Vamos lá. Primeiro, dos direitos e garantias fundamentais. Aí diz aqui no artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. As leis que garante, os termos que garante a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos, né? E a propriedade. Aí vem aqui os termos. Quando chega no que diz respeito a nós, no que diz respeito à crença, no que diz respeito ao culto, diz assim, veja só, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? Aí no versículo 6, diz assim: é inviolável a liberdade da consciência e de crença. É inviolável a liberdade de consciência, liberdade de consciência. Você sabe o que é liberdade de consciência? Você tem o direito de pensar o que você quiser, de achar o que você quiser. Você é livre para isso. Você tem liberdade para isso. A liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias e as suas liturgias. É o que está aqui. Olha, eu vou ler de novo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado, garantido o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. Existe lei, né, que garante a proteção aos locais de culto e a sua liturgia. Existe inclusive no Código Penal uma lei que pode levar à prisão qualquer pessoa que tentar invadir a minha igreja, que tentar brigar comigo, me xingar, me discriminar, ou você, ou eu, ou a igreja, qualquer pessoa. Você sabe por que aqueles carros de som, isso acontece muito aqui onde eu estou, aí onde você está eu não sei, mas aqui onde eu estou, acontece muito dos carros de som passar com aquele som estrondoso na frente da igreja. Tem lugares que eu conheço, que eu já passei, que os carros de som, eles param de tocar 50 metros antes da igreja e só para tocar de novo depois de 50 metros, porque eles sabem disso. Aqui o pessoal não sabe disso. Então eles fazem não porque eles querem pirraçar, porque eles querem aborrecer, porque eles querem perseguir, eles fazem muitas vezes porque não conhecem. E aí a gente tolera, nós somos longânimos, nós somos pacificadores, então não vamos criar confusão por causa disso, vamos orar por essas pessoas. Mas normalmente elas fazem isso porque não conhecem, não sabem disso aqui. Que seria até, corre o risco até da pessoa ser presa por causa disso. Né? Nós não vamos criar confusão, não precisa disso. O nosso objetivo não é afastar as pessoas de Cristo, mas sim trazê-las para perto. Mas não só fica nisso aqui não, tem mais. Diz assim, ó, é assegurado nos termos da lei a prestação das assistências religiosas nas entidades civis e militares e internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E aí isso aqui diz respeito ao alistamento militar e tal, outras coisas dentro desse sentido. Então, o que diz aqui é isso, que é garantido a liberdade de consciência e de crença, né? E que o local de culto, ele é inviolável. Ninguém pode violar o local de culto. Ninguém pode obrigar você a sair da sua igreja e fechar a sua igreja. É o que o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, nos direitos e garantias individuais e fundamentais, que são cláusulas pétreas que não podem ser alteradas, diz. Então, enquanto essa Constituição ela estiver em vigor, eu estou tranquilo aqui no meu Brasil. Eu estou tranquilo. E qualquer pessoa que tente impedir o meu trabalho na minha igreja, ou até mesmo para uma praça, eu vou lá numa praça, quero fazer um culto na praça, está aqui também. E aí eu comunico à prefeitura, se naquele dia não tiver nada agendado para outra instituição ou outro evento, né, se não tiver nada agendado para aquele dia, a própria administração pública daquele município é obrigada a me ceder. Eles não podem me dizer não. Eu não estou pedindo uma licença, eu estou comunicando o que vou fazer. Eu não preciso de um alvará para poder realizar. O que eu preciso é de uma comunicação. Vou lá, faço um ofício, mando lá para a prefeitura. Aí a prefeitura vai me dizer, tudo ok, pode fazer. Não tem nenhum outro evento marcado antes. Ninguém protocolou um comunicado para essa data, então você pode ficar à vontade. Eu comuniquei, reuni com o meu pessoal, que é o correto, comunicar. Às vezes tem gente que faz sem comunicar, mas o correto é você comunicar para que você esteja dentro dos seus direitos, garantidos pela Constituição. Então vou lá, comuniquei, reúno o pessoal e ninguém ali, as pessoas, elas podem até não gostar, mas elas são obrigadas a respeitar. Assim como eu sou obrigado a respeitar
qualquer vento de uma outra religião que de repente não é a mesma, não professa a mesma fé que eu. Mas eu não posso chegar lá e hostilizar, e criticar, e xingar, e dizer que eles estão errados e estou certo. Você está compreendendo? Porque essa liberdade, ela não somente vale para mim e para você, ela vale para todas as pessoas, para todo mundo. É muito importante isso. Então, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E por que eu acredito nisso aqui? Porque a Bíblia Sagrada, ela diz que toda autoridade é constituída por Deus. E a autoridade do Brasil é essa aqui. Essa aqui é maior do que o presidente da República. É maior do que um deputado federal, um deputado estadual. É maior do que um juiz. É maior do que um ministro do STF, do STJ. É maior do que qualquer desembargador. É maior do que, como cidadão, é maior do que eu e é maior do que você. Você está compreendendo? Então isso aqui é uma autoridade escrita. Você está compreendendo? Nossa Constituição que norteia tudo no Brasil. A nossa convivência, a relação entre pessoas, a sociedade, norteia a administração pública, que tem que estar dentro disso aqui. Quando qualquer governante tenta fazer algo que não está dentro disso aqui, ele comete um crime de responsabilidade. Percebeu? Enfim, é maior do que tudo. Secularmente falando. Não tem religião, né? Pode ser eu, você, que somos cristãos, seguidores de Jesus, pode ser também qualquer outra religiões de matriz africana, enfim, qualquer outra religião. Mesmo aquelas que não professam a fé que nós professamos. Porque a Constituição nos dá essa liberdade de culto, de crença. Amém? Portanto, eu acredito nisto aqui, porque eu creio nisto aqui. Porque eu creio nisto aqui. E aí você vem, para a gente finalizar, porque já tem muita coisa, e é muita coisa mesmo, se a gente fosse falar tudo aqui, a gente não ficava só com esses 30 e poucos minutos que nós estamos. E se a gente for perseguido? Aí vem a pergunta, né? Mas pastor, e se mesmo assim começarem a perseguir a igreja, querer fechar a igreja? Se mesmo assim, coisa que eu não acredito que vai acontecer, e se alguém falou isso para você, para colocar medo em você, essa pessoa não está falando a verdade, talvez porque não conheça, ou talvez porque queira realmente, o objetivo dela seja realmente colocar terror e medo em você. Ou ela está querendo colocar medo em você para poder fazer você ir para uma direção, ou ela está falando isso porque ouviu e porque não conhece, né? Então, mesmo se isso acontecesse, se por acaso acontecesse, como eu falei, eu não acredito, aí eu tenho para você uma palavra aqui, de Jesus, palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 10 e versículo 11. Versículo 10 e versículo 11, esses aqui que Jesus disse. Gente, isso aqui são as palavras do Senhor Jesus. Eu creio nessa palavra. Eu creio. E é essa palavra que me fortalece, essa palavra que me norteia. A palavra de Jesus, a palavra de Deus. É isso aqui que me norteia. Aí, respondendo à pergunta, mas se quiserem perseguir, se quiserem fechar a igreja, se quiserem botar o pastor na prisão, na cadeia, etc, 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 etc. Eu digo isso aqui para você. Jesus disse, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Se você estiver sofrendo, você é bem-aventurado. Levanta a sua mão para o céu. E Jesus, ele vai mais além. Ele vai além disso. Ele diz no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque você está sendo perseguido por causa do Evangelho. Que maravilha!
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eles foram perseguidos porque eles foram fiéis. Eles foram fiéis à ordem divina. Vai lá e prega, vai lá e profetiza, vai lá e anuncia. E nós estamos fazendo o que aqui, meu irmão e minha irmã? O que nós estamos fazendo aqui, se não, pelo menos eu digo que estou, se não obedecendo a ordem de Jesus, lá em Marcos 16, quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo o que Jesus mandou. E se eu for perseguido por isso, o que Jesus ele diz? Olha, compra uma arma e atira para o alto, ameaça também, não fica por baixo. Não. Jesus diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Bem-aventurados sois vós quando por mim, deixa eu ler de novo aqui que é muito bacana isso. É muito prazeroso isso. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus está dizendo isso. Exultai, meu irmão, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Você tem medo de perseguição? Nós estamos vivendo numa época que não vai ter essa perseguição, não está nem tendo perseguição. E isso é perigoso. Mas você tem medo de perseguição? Então eu vou dizer uma coisa para você: desista do evangelho. Porque o evangelho não é para quem tem medo de perseguição. O evangelho é para aqueles que querem obedecer a Jesus e enfrentar o que for para poder colocar em prática a sua obediência. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer injúrias, mentiras, mas não vai se defender delas. Ele vai continuar falando, seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o exemplo de Jesus. É muito forte isso. Então é isso que eu entendo, é isso que eu procuro viver, crendo nisso aqui, sobretudo, acima de tudo, com toda a minha força, com toda a minha fé, com todo o meu entendimento. Olha que está escrito na Bíblia: amar a Deus de toda a sua força, com toda a sua fé, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu creio nisto, eu creio. E nisto aqui, que é um livro lá de Mério, que é editado por várias editoras, Essa aqui é uma editora Ideal, Eu acredito. Nisto aqui, eu preciso acreditar. Nisto aqui, eu creio liberalmente, de todo o meu coração, com toda a minha fé, com toda a minha vida, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Meus irmãos, fique em paz com o Senhor Jesus Cristo. E se você quiser participar também e tiver alguma dúvida, ou você quiser contestar, grava um vídeo e manda para nós. Eu vou colocar aqui o número para você mandar pelo WhatsApp, você pode mandar pelo Telegram. Nesse mesmo número aqui você pode mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, tá? E eu vou fazer como eu fiz aqui com o nosso querido pastor lá de Vigia. Um abraço à Vigia, um abraço ao Brasil, à Suíça, muita gente na Suíça, em Portugal, em Luxemburgo, na Espanha, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo que a bênção de Deus esteja sobre você e que aquilo que você almeja, precisa e necessita para que você possa ter uma vida melhor, aconteça na sua vida. E se não aconteceu ainda, a partir de agora vai começar a acontecer, porque Deus, Ele garante as bênçãos dEle a todos que nele confiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Fique em paz.